tela? Pronto. Abriu aí? Aqui, sim. Ótimo. Pode pôr em tela cheia. Bem, pessoal, boa noite a todos. É um prazer todos vocês aqui conosco. Hoje vamos prestigiar a doutora Francine, que é uma expoente aí em cirurgias vitro-retinianas, cada vez mais se consagra nesse ramo e eu tenho o maior orgulho dela estar dando uma aula aqui hoje para nós, né, para o Retina Instituto, e a gente vai ter ela inteirinha aí à nossa disposição essa noite. Então, Francine, seja muito bem-vinda. A palavra é toda sua. Muito obrigada de coração. Obrigada a você, Tereza, pelo convite. É uma honra estar aqui, viu? Poder fazer essa apresentação para vocês. Eu espero que a gente possa fazer mais um bate-papo do que efetivamente uma aula, né? A ideia é essa, é que a gente possa trocar figurinha. Então, vocês podem me interromper, podem fazer perguntas, eu estou aqui à disposição, tá? E a Tereza pediu para a gente falar um pouquinho sobre dicas de cirurgia vitro-retiniana. E antes de a gente passar para as cirurgias em si, para o pessoal mais novo, né, que está aqui habituado a 25 gauge, 27 gauge, a gente usava 20 gauge no início, né, que era um calibre bem maior, então a cirurgia era um pouco mais rápida do que hoje na vitrectomia. O 23, teoricamente, estão dizendo que vai sair do mercado, que a gente vai ficar só com 25 e 27, que particularmente eu acho uma pena, porque a cirurgia fica sempre um pouquinho mais demorada quando a gente faz um vítreo mais denso, mas o importante é a gente saber indicar bem uma vitrectomia, né? Quando você vai fazer uma vitrectomia puramente ou quando você vai fazer com introflexão escleral, se você vai associar ou não vai associar FAP, isso é uma questão que a gente pode discutir depois. Que tipo de substituto você vai usar durante a sua troca, se puramente ar ou perfluo, e os substitutos vítreos que a gente tem para utilizar, né? BSS, gás, que tipo de gás, SF6 ou C3F8, óleo de silicone mais pesado, menos pesado, hoje a gente tem aí 1.100 Stokes, 5.100 Stokes, 2.500 Stokes. E quando a gente fala de cirurgia combinada, a gente não pode esquecer de falar de introflexão escleral, né? Que é passar uma faixa ou um pneu em volta desse olho para ajudar a posicionar mecanicamente a esclera e trazê-la em direção à retina para ajudar a apoiar a base vítrea e também identar as rupturas, o que é muito valioso quando você tem múltiplas rupturas, às vezes rupturas no terço inferior, na ruptura gigante, que fica meio questionado se sim ou se não, e até mesmo nos casos de reoperação. Então, para quem não está muito habituado, eu não conheço muito o serviço de vocês, gostaria que vocês me contassem tipo, depois como é que vocês fazem aí, mas a gente tem desde o pneu de silicone, que são essas faixas aqui, ó, mais largas, né, que elas são mais amplas, que a gente pode ter ou não um sulco no meio, e nesse sulco a gente passa uma banda, né, essa faixa 240, que é a mais fininha, ou usar puramente essas faixas mais largas, que, por exemplo, a faixa 42, que vão dar uma indentação maior ou menor que essa, mas que ajuda a estabilizar o vítreo, né? E a gente tem também essas esponjas que são mais densas ou menos densas. E aqui eu coloquei só para vocês verem, quando a gente faz o combinado, como é que eu gosto de fazer na técnica combinada, quando eu vou fazer vitrectomia. A gente faz, então, uma peritomia. Sempre tomem cuidado com a peritomia para você deixar um olho bonito no final, né? Isso faz parte do zelo do cirurgião. E aí eu faço essa delaminação na parede escleral, pegando aí mais ou menos um terço da parede escleral, faço com esse crescente angulado. E com a faixa 42, a gente faz a abertura e amplia um pouquinho, como vocês estão vendo aí para o lado. A gente faz isso nos 4 quadrantes, depois de ter separado os retos. E aí, depois disso, a gente passa uma faixa em volta, né, do olho para fazer essa posição mecânica. Essa faixa é sempre importante a gente cortar a faixa, como vocês estão vendo que ela está biselada aqui, porque quando você termina a cirurgia, os dois biséis, eles têm que estar na mesma posição. Se eles estiverem tortos, é porque a faixa rodou, tá? Então, isso é uma coisa importante na hora que você for fazer uma cirurgia combinada, a gente passa, então, debaixo de todos os músculos e também por essa denominação escleral, e aí a gente vai amarrar essa faixa. Eu, particularmente, coloquei isso porque é o seguinte, eu vejo muita faixa amarrada temporal. Mas a faixa amarrada temporal fica feio, fica um volume, o paciente fica tocando aqui no olho. Então, quando você amarra a faixa nasal superior e inferior, você nem percebe que tem. Às vezes, só se você pedir para o paciente olhar para cima, que você passa o dedinho assim, e você vai sentir que a faixa está ali.
Então, eu geralmente não uso nenhum tipo de ponto, que aí ajuda a não instruir a faixa. Eu coloco essa faixa tipo banda 270, né? Faixa tipo manga 270, que é o sleeve. Ancoro essas duas faixas e aí depois ajeito e vou colocar os trocaras aí agora para vitrectomia em si. Ah, então, só cuidado com a faixa, como eu disse, porque é tão feio quando a gente vê um olho como esse, né, com uma faixa muito anteriorizada, e ela pode, se você usar ponto, esse ponto pode erodir. Lembra sempre, se você der ponto, roda o ponto para trás, para não acontecer isso, ó, que o ponto nó está aqui em cima, ele vai erodindo a conjuntiva, instruindo essa faixa, e pode levar até atrofia, né, essas extrusões grandes. Às vezes um olho que tem uma faixa, que tem uma conjuntivite crônica, lembra de procurar se a faixa tem, e se tiver sinal de infecção, lembra de tirar essa faixa e não ficar enrolando, como essa moça bonita aqui, ó, que chegou para mim com essa exposição vial gigante por um buccal que estava contaminado há um tempão. E o que é importante na vitrectomia são algumas coisinhas muito simples, né? Quer dizer, a área de entrada, medir sempre com trocar, por mais que você esteja acostumado a fazer. Lembrar, né? Hoje o trocar vem marcado em 3 ou 3,5, então lembrar de colocar a infusão exatamente nessa posição. Às vezes, se você coloca um pouquinho mais para trás, você já pode entrar na base da retina e ter uma ruptura ali que você não identifica. Lembrar da posição de conforto da sua mão, gente, isso é básico. Sentou no microscópio, tem outra pessoa, zero microscópio para você, abaixa a mesa, coloca, não vai operar assim, ó, opera com a mão na posição adequada para você não ficar com dor e depois você ler no futuro, altura de cabeça, posição do ingenuite ou do microscópio para você operar. A infusão é sempre a primeira a ser colocada, sempre fechada, e sempre tem que checar a infusão na hora que você vai começar a cirurgia antes de abrir. E nunca, nunca entra cortando. Você entra, coloca o seu probe dentro do olho, coloca ele no seu eixo visual aqui, e aí sim, tanto a iluminação quanto a sonda de vitrectomia, e aí você pode começar a fazer subtrectomia. Eu, particularmente, vejo muita gente que começa, faz um pouco de vitrectomia aqui, faz um pouco de vitrectomia aqui, vem aqui para baixo, vai para não sei aonde. Isso é muito difícil, porque depois você não sabe se você tirou o vítreo, se você não tirou, quando você tem que ir lá embaixo e envolver a hialose. Então, eu começo sempre vitrectomizando aqui no centro e eu vou abrindo para a periferia para eu tirar, e aí depois que eu tirei esse core vítreo todo, aí eu abaixo e aí que eu vou usar vou tirar a hialose, né? Então, eu deixei o mínimo de vítreo possível na base para que eu possa tirar essa hialose e tirar o vítreo residual. E aí vamos falar um pouquinho de prática, né? Para a gente não ficar falando muito aí de teoria. Então, vamos falar um pouquinho, começando de retinopatia diabética, né? Que é uma das cirurgias mais delicadas que a gente tem aí e também mais gostosas de fazer. Essas são as principais indicações, que é hemorragia vítrea, o descolamento de retina envolvendo fóvea, o descolamento tracional em tabletop, associado, né, rigmatogênico com tracional, é, indicações para edema macular difuso, edema macular com proliferação, tração vitreoretiniana ou proliferação de arcada, e todas as outras indicações que a gente tem aí, desde a simples hemorragia vítrea ou membrana epirretiniana. A gente tem uma série de técnicas já descritas, a gente vai falar sobre elas daqui a pouco, mas uma coisa muito importante que vale a pena lembrar, principalmente para os mais novos que estão muito afoitos a operar, lembrar que tração fora da mácula e tração com mácula 1, muitas das vezes não precisa ser cirúrgico, que a gente pode manejar conservatoramente para a gente não piorar mais o quadro em si, tá? Considerações são importantes, aí é o tempo anti-VEGF e vitrectomia, eu particularmente prefiro fazer isso de 3 a 5 dias antes da vitré, mas até 7 dias, né, que como a maioria das pessoas fazem. Nos descolamentos com muita proliferação, eu prefiro não esperar muito para evitar que haja muita tração da retina. Então, para mim, 3 dias, 2 dias já é o suficiente. Que técnica que você vai usar? Tradicional, bimanual, secção, remoção integral, deixar todo o seu arsenal na mesa, tesoura, pinça, deixar o endolaser pronto. A endodiatermia tem que estar na mesa para algum sangramento, então deixa tudo pronto e à mão. E já pensar qual é a técnica cirúrgica que você vai usar, porque você tem que orientar o seu paciente. Então, não adianta você perguntar para um paciente gordinho que não tem pescoço se ele aguenta ficar com gás na hora que ele está na mesa cirúrgica. Se você não testou com ele se ele consegue abaixar a cabeça, às vezes ele não vai conseguir fazer a posição que você precisa,
num regmatogênico, por exemplo, e aí você tem insucesso cirúrgico, o paciente não conseguiu ficar de posição de cabeça. Então, todas essas coisas a gente precisa pensar antes. E aí, a retinopatia diabética, no caso, ela vai desde uma hemorragia vítrea simples, né, onde a gente tem uma visualização um pouquinho complexa no início, mas que aos poucos a gente vai, então, fazendo essa vitrectomia, ó, como eu disse para vocês, eu vou do meio, vou chegando ali na base, vou ampliando, faço toda a periferia para depois eu descer, e aí a gente tem essa hemorragia grande aí, mas que aos poucos a gente vai lidando. Ah, Francine, eu não estou enxergando nada. É isso mesmo, gente. Hemorragia vítrea, muitas das vezes é difícil da gente ver. O ultrassom é importante para você saber se a retina está descolada ou não, né? Saber onde você pode entrar, até onde você pode ir. Isso aqui é um vídeo vida real. Então, tem bastante hemorragia, mas aos poucos vai clareando, aí a gente tem essa proliferação lá embaixo, que só com o vitreófago mesmo a gente consegue fazer o cut, consegue cortar essa proliferação da retina, um paciente que não tinha uma retinopatia tão severa assim, mas hemorragia vítrea de repetição, que já é indicação cirúrgica. E aí, com o mesmo probe, a gente vai aspirando devagarinho, a gente tem que ter uma boa noção de profundidade para não ter problema. Se você tiver dificuldade com profundidade, ou tiver com medo de tocar, use uma flauta de Charles, ou então uma seringa de 3, você fura ela mais ou menos ali com um pouquinho, mais ou menos quando der um ml, e aí você coloca a cânula de silicone que você faz uma flauta. Com a pressão positiva, você consegue devagarinho aspirando esse sangue, encostando a cânula de silicone devagarinho e ajudando a puxar essa hemorragia que está aqui na superfície da retina, sem que você machuque esse olho efetivamente, tá? Então, isso aqui era mais para mostrar uma hemorragia vítrea. E aí, outros casos também que são um pouco mais complicados, né? Por exemplo, esse daqui que a gente tem uma proliferação vitreoretiniana além de uma hemorragia vítrea, então a gente vê que o vítreo já é um vítreo mais denso, mais organizado, tem hemorragia sobre a papila, tem essa proliferação ó, nas arcadas, e aí o que a gente faz é ir fazendo essa vitrectomia, removendo, é importante você remover toda e qualquer área do vítreo em volta dessas áreas que você tem que delaminar, para que você tenha a menor área de tração possível. Então, aqui, ó, o que está travando? Está travando esse vídeo. Aqui, ó, eu estou cortando, vou passar devagarinho, eu estou cortando o vítreo, estou liberando toda a hialose que tem para eu poder isolar essas áreas e aí sim eu poder manipular. Então, aqui eu estou com uma pinça para tentar manipular. Ó, veja que essa aderência ela é bem densa. Me desculpa, eu estou com o vitriófago ainda. O que eu gosto de fazer aqui com o vitriófago é colocar o corte alto e o vácuo bem baixo. E aí eu consigo ir fazendo o corte, eu vou achando o plano, e aí eu vou trabalhando esse plano com o vitriófago, com a ponta do vitriófago. Hoje com 25 ficou mais fácil, porque a ponta da sonda de vitrectomia ela é mais próxima da ponta do término da ponta do probe. Então, você consegue manipular isso aqui mais fácil. E a gente vai cortando e vai liberando essas trações aqui com bastante cuidado. Aqui com uma tesoura, tentando delaminar, uma pinça tentando pegar essa tração, e veja que eu não estou conseguindo muito cortar isso, né? Que ela está bem densa, não tem muito plano. Então, se não tem muito plano, você acha que você vai fazer mais mal? Tenta seccionar. Você secciona, libera a tração, a mácula está on. Na verdade, a gente acabou deixando essa proliferação aqui, que estava bem difícil de Oi, isolar. Amanda, tudo bem? Olá, Faz a tudo bem? foto, faz a panfoto e aí a gente deixa a tração. Essa menina tem aqui já uns 5 anos de cirurgia, ela tem 20/80 de visão, tá bem. O outro olho é um olho que tinha já uma proliferação bem importante, que está mantendo estável até agora com bastante panfoto, então é um olho que a gente não vai abordar até que não tenha necessidade. Uma outra coisa que é importante também a gente lembrar é que esses pacientes, às vezes, eles têm a chamada vitriosquise, né? E que a gente precisa liberar todo esse vítreo para liberar essa tração. Então, numa vitriosquise, o que a gente tem? A gente tem o vítreo parcialmente aderido à superfície da retina com 2 pontos de clivagem. O primeiro ponto e depois o ponto real de clivagem que está mais para baixo da hialose. Por isso que às vezes a gente acha que tirou a hialose e a gente não tirou a hialose de verdade. Então, uma coisa que vocês podem usar é a triancinolona para ajudar a sentir esse plano, para saber. Lembra sempre de colocar o vácuo mais alto e chegar próximo do disco e na margem do disco e aspirar para quando você vai
fazer a remoção da hialoide, mas a coisa mais importante é que você tenha liberado toda e qualquer tração, toda e qualquer aderência vítreo dentro do possível, próximo dessas áreas de proliferação, para quando você fizer isso, você não sair rasgando a retina. Esse artigo aqui, ele é muito legal, o QR Code está aqui, se vocês quiserem colocar o celular aí para poder abrir depois, ele dá todos os passos em retinopatia diabética, é bem legal. E aí ele mostra também a questão da segmentação, né? Porque no descolamento tracional a gente tem essas áreas de clivagem ali, essas áreas de tração vitreoretiniana. Então você começa com a vitrectomia, como eu disse, libera ela da periferia e depois você pode entrar com a tesoura, se você estiver fazendo uma bimanual, uma chandelier, e ir fazendo a segmentação, como a gente vê aqui. Então, a gente libera todo o vítreo, deixa a placa posterior, depois você pode fazer uma liberação aqui no eixo central, onde você vai conseguindo, né, diminui aqui para a área do nervo, secciona aqui, vai seccionando em planos, para que fique mais fácil de tirar. E algumas vezes você tem que usar todos os recursos, inclusive o seu probe de vitrectomia, para você fazer a liberação dessas aderências fibrovasculares bem densas, né? Então, a gente vai usando o cutter, você vai, às vezes você aspira um pouquinho, levanta, corta, e aí vai. Isso aqui está tudo mais ou menos colocado nesse vídeo, que a gente pode ver uma série de técnicas aqui, ó. Então, aqui tem uma hemorragia vítrea densa, né? O vítreo bem organizado, lá no fundo, ó, o descolamento em tabletop, né, o descolamento tracional de retina com a proliferação bem densa aqui na região do polo posterior, então, paulatinamente, a gente vai fazendo a vitrectomia, e aí, uma vez que a gente fez a vitrectomia, liberou um pouco, a gente está seccionando aqui, ó, para proteger a mácula. Se eu puxo aqui, eu vou levantar essa arcada e vou levantar a nasal. Então, algumas cirurgias são mais difíceis, né? Então, veja que a gente foi tentando achar plano aqui para poder abrir. Aqui eu estou usando só o vitriófago. Então, eu fui devagarinho, eu falo que eu vou criando ruas, às vezes. Eu vou junto com a área dessa membrana espessa, né? Que é a proliferação que os vasos eles absorveram. Então, a gente vai criando esses planos, vai sentindo aonde você pode puxar. É claro que você vai soltando a retina, às vezes a retina vai descolando, às vezes a gente tem que usar a pinça ou usar a tesoura. Então, você, quando você fala assim, paciente, você puxou ali, como é que você faz? Isso é o que você vai sentir. Você pega devagarinho. Se você viu que a aderência não está muito densa, que você levantou um pouquinho, ok, você levanta, mas não puxa tudo de uma vez, senão você vai rasgar. Então, o que eu fiz? Aqui eu estou criando um plano. Tá ruim mesmo, tá ruim porque tá ruim para mim também, porque sangra um pouco, então a gente tem que ir trabalhando isso devagar e continuar tentando tirar esses planos para que a gente possa ir liberando toda a retina. Então, veja que aqui, ó, além da segmentação, a gente vai fazendo o isolamento dessas áreas, né? A gente delamina, segmenta e aí vai tirando aos pouquinhos para isolar essas áreas e tirar. Você não podia usar chandelier aqui e fazer a bia manual? Poderia, mas estava indo tão bem aqui, o que eu faço às vezes é usar o próprio probe, como vocês viram aqui, ó. Eu estou puxando uma área, eu uso o probe para me ajudar como uma segunda mão e empurrar ali aquela proliferação para eu tirar. Isso tudo é feeling, não adianta você dizer que você vai conseguir fazer isso na sua primeira, sua segunda, sua terceira cirurgia. Você vai, com o tempo, tendo feeling do quanto você pode puxar, o quanto você pode cortar, qual é o plano que você vai ter, né? Então, olha lá, de novo, estou dissecando dessa forma. Então, isso é um feeling que aos poucos vocês vão, isso vem naturalmente, aos poucos você vai conseguindo fazer isso. E aí, fez uma turinha ali, fez uma de cá, a gente aproveitou para fazer a troca fluido-ar, fazemos o endolaser, então, essa daqui é uma sonda curva, que é bem legal para fazer laser às 12 horas, que é mais fácil um pouco para fazer isso. E aí veja que a retina está toda no lugar, a gente faz a panfoto, sempre faço a panfoto até próximo das arcadas e temporal, depois a gente termina com óleo de silicone, esse é o final da cirurgia. Uma coisa que a gente tem que pensar em DRT é como é que a gente evita sangramento nos casos complexos. Isso é uma coisa difícil, porque dependendo do tamanho da tração e da aderência vitreoretiniana que você tem, vai sangrar. Dependendo da gravidade do caso, se a retina já está muito isquêmica, os vasos são muito finos, a retina é fina, se você ficar cauterizando, fazendo endo lá no fundo, você vai criando outros buracos. E aí, se você tem que usar perfluor para ajudar a descer, perfluor entre debaixo da retina, é muito difícil.
E uma outra questão é como conduzir no pós-operatório o sangramento, né? Talvez o anti-VEGF, a gente faz isso em alguns casos para ajudar, às vezes TPA. E o mais importante também é, às vezes, a gente pensar se a gente opera ou se não opera, né? Às vezes um paciente PL, que tem um descolamento tracional de retina gigante, ou MM, que você sabe que o caso vai ser muito difícil, às vezes a gente tem que ponderar com o paciente se vale a pena operar. Porque às vezes você opera com a melhor das intenções, o caso complica e você tira o movimento de mão para um PL ou para um SPL. Então, até isso a gente tem que pensar. Em casos complexos como esse daqui, por exemplo, ó, esse aqui a gente realmente fez um outro caso com uma retinopatia tracional bem severa, a gente vai fazendo a vitrectomia, como eu já falei, vou adiantar um pouquinho. E aqui, ó, também, eu já fiz a vitrectomia, aqui eu vou sentindo aqui com o vitreófilo, isolando toda essa área, como eu comentei, para que isso não tenha a menor tração possível. E aí vou procurando aqui aonde está meu plano, quer dizer, aonde eu vou ter um plano para poder entrar. Às vezes a gente não tem plano com vitreófilo, mas então a gente entra com a tesoura, eu gosto mais da tesoura horizontal do que da tesoura vertical, mas isso faz parte do nosso arsenal, a gente tem que ter, ali eu seccionei, delaminei, e aqui eu vou ainda estou com probe para me ajudar, mas o probe não estava ajudando muito, eu acabo tendo que usar também a pinça e a tesoura para ir fazendo a delaminação e a secção dessas membranas, porque ela está muito densa, né? A proliferação é muito densa, a retina está muito isquêmica, e é isso que eu falei, ó, olha o sangramento aqui que a gente não consegue segurar. Pode-se fazer também, uma outra maneira é usar perfluor para você começar a fazer dissecção, e o perfluor talvez ajude a estancar um pouco o sangramento, né, porque faz uma pressão positiva maior. Aqui a gente usou, foi aumentar a pressão de infusão para evitar o sangramento, mas acaba que quando você delamina esses casos muito severos, acaba tendo um sangramento mesmo, e aí a gente fez troca fluido-ar, acabou com óleo de silicone, coloquei um anti-VEGF no final da cirurgia e panfoto coagulei. Esse é o final, o paciente ficou com movimento de mão, contando dedos, quer dizer, contando dedos ao metro, foi um caso que feio, mas pelo menos teve uma resolução mais ou menos boa, porque o outro olho era SPL. O que você tem que. Gente, se vocês quiserem me interromper, podem me interromper. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado esse caso a gente apresentou outro dia no Rooster, né, vocês devem ter visto, mas só para chamar a atenção aqui, graças a Deus, esse é o meu único caso, que é um paciente que fez anti-VEGF para operar e a paciente não pôde vir, a prefeitura, enfim, não conseguiu condução, e olha o que virou esse olho, virou um DRT associado a um DR regumatogênico, né? Com a retina o vítreo muito espessado, aquela proliferação fez esse, nem sei o que, mas esse brocotoma aqui no disco, uma coisa super difícil de tirar, olha que o vitreófilo nem consegue comer direito isso aqui, fez uma rasgadura posterior que a gente acabou tirando aí a hemorragia subretiniana, liberando qualquer aderência secundária que tivesse, e aí a gente termina a cirurgia com uma panfotocoagulação, troca fluido-ar, panfoto, e finalizamos com óleo de silicone. Mas você pode dizer assim, Priscila, eu vejo que você usa pouco perfluor. Eu já usei mais perfluor quando a gente usava 20, eu usava bem mais troca direta. Hoje eu uso mais ar, esse aqui é o resultado final dessa paciente, e do que perfluor, mas eu gosto de perfluor bem indicado. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado sempre é remover a hialose posterior, tá, gente? Remover a hialose é um cuidado que a gente tem que ter. Olha aqui nesse caso que foi encaminhado para reoperação, como aqui não é só PVR, é hialose, ó, isso tudo é hialose aderida. Então a retina está descolada, aí você fala, eu vou trabalhar, vou colocar perfluor, mas como é que eu coloco perfluor para tirar a hialose? Fica muito mais difícil. Então eu tive que ir trabalhando devagarinho, achando o plano, ó, tinha um plano de aderência grande ali na mácula, tá vendo? Não vou dar um puxão rápido, mas aí vou devagarinho, morrendo de medo de repente fazer uma ruptura aqui na região macular, mas aí a gente vai sentindo, você solta aqui, vai para o outro lado, pega com a pinça devagarinho, pode usar a outra mão para fazer secção, eu particularmente gosto de fazer a secção com o vitreófago, então eu acho que eu vou criando esses planos, aí aos poucos eu vou seccionando, eu acho que traumatiza menos, e, e tanto com 23 ou com 25, a dica aqui
Sempre que você for trabalhar perto da retina, é você jogar o vácuo para baixo e deixar o corte alto. Ah, mas eu faço isso no pé. Tudo bem que você faz isso no pé, mas às vezes você pode dar uma pisadinha a mais que você se empolgou, se distraiu, e você pode puxar a retina na boca do vitreófilo. Então, eu prefiro fazer isso no próprio Constellation. Eu vou, diminuo para 150 o vácuo, 200 às vezes, mais 150 quando eu estou lá embaixo, para ficar bem baixinho, para eu ficar basicamente só com corte mesmo, para eu poder trabalhar essas áreas. Então, aí, ó, aqui eu estou usando a tesoura, né? Só o vitrófago não deu, então seccionei aí essas áreas, e aí vou ajudando para liberar, e aí a gente vai fazendo secção para terminar de tirar essa hiamoide muito aderida. E aí vamos trabalhando também mais para a periferia. Acho que eu vou adiantar um pouquinho. Aqui, ó, fez uma rasgadurinha aqui. Infelizmente não tem como não fazer, mas graças a Deus que não fez aqui embaixo, né? E aí vou isolando essas áreas para poder diminuir as áreas de tração com o objetivo maior de assentar a retina, né? Então, olha lá, ó, tá vendo? Ó, aí a gente vai tirando até lá na frente. Tá vendo que não é só PVR, né? É PVR com hialóide ainda aderido. PVR, ele é mais, a gente pode ter PVR mais densos e mais amplos, mas ele é mais linear, ele é menos placa, do jeito que a gente está vendo aqui, tá? E aí, foi, a gente faz a troca, a retina desceu bem, fazemos a fotocoagulação, sempre lembrar de vocês verem aonde está a ruptura, se tiver dificuldade, marca a ruptura com a endodiatermia, para vocês não esquecerem de fotocoagular essa ruptura depois, tá? Então, isso é super importante. Faz pelo menos 3 fileiras em volta de uma ruptura para que ela fique bem protegida. Tem umas considerações sobre perfluo. Quer dizer, a gente usa perfluo sempre? Depende. Se o caso estiver bom, se tiver com uma retina móvel, se você achar que vai descer bem com troca fluiduar, é um passo a menos na sua cirurgia, né? Até porque a gente não pode deixar perfluo dentro do olho, porque o perfluo é tóxico, né? Então, eu troca direto a fluido-fluido, troca fluido-ar. Troca fluido-fluido dá um pouquinho mais de trabalho, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. A troca fluido-ar, quando ela desce bem, é muito mais fácil. A parte difícil é se o paciente tem lente, que às vezes fica embaçado. Uma dica é você deixar metil na câmara anterior, se você tiver feito a faco, ou até colocar metil atrás da lente para te ajudar a enxergar. No fluido-fluido é mais fácil de você fazer isso. A única coisa importante é que você mantenha a sua cânula de troca sempre dentro da bolha de perfluo, para a hora que você estiver injetando e tentar injetar o óleo da maneira mais uniforme possível. Senão vira muita bolha ali mesmo na hora que o óleo está entrando, dependendo do óleo que você está usando, também tem isso, e aí você perde a interface do óleo e com perfluo, e aí você se confunde e pode deixar perfluo residual. E aí, quando usar perfil em casos complexos, né? A gente tem algumas indicações que são absolutas, né? E a atividade de visualização que eu já falei. Rasgadura gigante, sempre. Difícil fazer rasgadura gigante sem perfil, né? Então, o que é importante em rasgadura gigante aqui, como esse caso, ó, a gente tem sempre que fazer, se possível, usar um trocar valvulado. Claro que antes a gente não tinha, operava do mesmo jeito. Fazer bem a base vítrea, retirar o flap anterior para não dar neovascularização, liberar bem a retina, a borda que está enrolada, você cauteriza, faz a borda ficar retilínea para a hora que ela descer, para ela não enrolar. Lembrar sempre de fazer um bom shave de base. Isso aqui eu estou manipulando um pouquinho aqui para ver se eu desenrolo ela para cá, eu aspiro um pouquinho no meio e trago ela para trás, e aí a gente vai injetando o perfil numa bolha única, de maneira regular e homogênea, para você desenrolar toda a retina. Veja que ali entrou um pouquinho de perfil embaixo, ó. Eu fiz uma endo e aspirei, tudo bem, não teve nenhum problema, está fora das arcadas. E aí a gente faz laser em volta dessas endodiatermias, faz laser 360. Eu gosto bastante de usar esse laser contínuo nas rasgaduras gigantes, que eu tenho uma área de interface de laser maior. É só você colocar no modo contínuo. Aqui eu estou fazendo, então, troca fluido, óleo de silicone perfura. O dica aqui é você, parar um pouquinho, é você direcionar a infusão para o centro, não direcionar a infusão para a margem, para evitar que ela tenha aquele monte de bolha, aquele turbilhonamento. Você vai aspirando aqui na margem da rasgadura gigante, tá? Você sempre vai aspirando aqui devagarinho,
para você ultrapassar essa área da rasgadura, porque o maior medo que a gente tem é que a rasgadura se enrole ou que ela faça aqueles lípidos, né? Que ela escorregue para cá, tá? Então, mantenha a aspiração aqui na margem e mantenha o mapio constante durante toda a troca. Se a pio fixa, o olho fica hipotônico, é uma das coisas que faz também que tenha escorregamento. E aí, tá aí, ó, no final da cirurgia, troca óleo de silicone, cirurgia linda, esse paciente ficou com 20, 30 de visão, é um caso lindo, tadinho. Tadinho porque felizmente, ele tinha um CA e acabou falecendo alguns anos depois. Aqui é um outro caso também de ruptura gigante, que a gente fez a faca, né? É, aqui eu estou operando com felo, aqui fez a faco, linda, maravilhosa, fez a vitrectomia, ó, tudo bonitinho, aqui a rasgadura gigante, cirurgia está indo, tira o flap posterior, cirurgia está indo toda linda, bonitinha, tinha uma rasgadura ali, coloca o perflu, vou adiantar um pouquinho, coloca o perflu, tudo muito bem, laser, ok? E aí, vamos fazer troca direta, que acontece com troca direta? A pessoa que está te assistindo, ou você usa no Vitreófico, a pessoa que está te assistindo, ela tem que saber te ajudar a fazer a troca. Se não souber, é difícil, porque a hora que você está fazendo essa troca, se ficar um gap entre um e outro, às vezes você tem que colocar uma terceira via, a retina pode escorregar. Então, foi isso que aconteceu aqui. Falei, vamos fazer troca direta, fez troca fluidoária. E aqui está terminando de aspirar, ó. Olha ali o que que acontece. A retina escorregou. Olha aqui, ó. A retina escorregou e olha lá. Aí, quando a retina escorrega, aí é difícil. Porque uma coisa que a gente pode fazer é usar a cânula para tentar trazer ela devagarinho, se ela não escorregou muito, mas às vezes a gente tem um sangramentozinho ali local, dá uma agonia, com ar é mais difícil, né? Às vezes a gente não consegue manipular direito, talvez até a finesse pudesse ajudar, porque a área é mais ampla aqui para a gente trazer, mas sempre dá um trabalhinho a mais. Então, entrei, fui manipulando ali devagarinho, consegui, tinha um pouquinho de ar, aspirei ali de baixo para terminar de aspirar o líquido, e no final fez um blodzinho ali, ingrato, aspirei o blod, aspirei o sangue, aspirei o coágulo, tá bom? E aí a gente fez laser e terminamos sobre óleo de silicone. Esse é o final da cirurgia, vejo que a área da área macular estava boa, tinha aquele coágulo ali estranho, mas no final das contas evoluiu bem, aqui está com óleo ainda, mas isso aqui acabou reabsorvendo, cicatrizou bem, deu tudo certo. Mas às vezes pode não dar, né? Buraco de mácula, descolamento de retina, sempre com perflu para fazer o peeling, depende. Eu particularmente prefiro fazer peeling sem perfura, eu acho mais fácil, mas isso vai de cada um. Então, aqui, ó, eu estou identificando, tá vendo esses star folds aqui? Aqui, gente, sempre que você tiver um pregueamento desse, vai ter um PVR, tá? Onde a retina está dobrada, você pode procurar que tem um PVR. Naquela dobra que está muito juntinha, que não se está desfazendo, vai lá devagarinho, às vezes vai devagarinho, com o próprio probo do vitreófago, passa de levinho, para você tirar aí, ó, tirar o PVR que está segurando aquela área, e quando você descer, ela às vezes você não consegue assentar a retina direitinho. Então, aqui a gente está liberando o PVR e aqui, ó, a gente vai fazer o peeling. Eu estou fazendo o peeling aqui sem o perflor, como eu disse, eu acho mais fácil. Então, quando a gente vê que está branquinho aqui, que já está editado, né? Mas coroa, quando está mais clarinha, a diferença de tonalidade é que você conseguiu fazer bem o peeling. Aí a gente faz a troca fluido-ar, aqui acabei fazendo a troca pelo próprio buraco, mas uma parte dela, né? Depois peguei a rasgadura periférica aqui para terminar, e aí a gente faz o endolaser e finaliza a cirurgia, fechando todas as áreas de rasgadura, e esse caso foi para óleo de silicone, porque tinha descolamento de retina associado com ruptura periférica. Sempre bom, né? É fundamental usar o azul brilhante, e a técnica do peeling vai de acordo com a sua experiência e aquilo que você acha melhor. Não conseguiu fechar o buraco, não conseguiu fazer o peeling, aproximar as bordas é sempre uma opção, devagarinho, que é isso que a gente fazia antigamente, né? Quando a gente não tirava a limitante interna, eu sou mais velha que vocês um pouco, então o que a gente fazia era trazer a pontinha de silicone devagarinho, aproximando a borda devagar do buraco, porque você criava microfenestrações na limitante interna, hoje a gente sabe disso, e a gente conseguia aproximar a borda do buraco.
E cuidado com óleo de silicone quando você não consegue, com o perfur, quando você não consegue ter uma visualização boa, né? Essa paciente foi encaminhada para cirurgia, ela tinha sido operada de um buraco de mácula, fez uma endoftalmite e descolou a retina e a operaram e ela veio comigo para reoperar. Então aqui, ó, tá cheio de gotinha de perfur carbono aqui, tem o DR, aqui tem gotícula de perfur, e aí, olha lá, ó, perfur na câmara anterior. Então, o que a gente fez basicamente foi entrar na câmara anterior, aspirar esse perfur do segmento anterior aqui, e aí descer para a vitrectomia. E olha lá, não conseguiu tirar a hialose está muito densamente aderida. Então, mais uma vez, né, a importância de tirar a hialose, isso tudo é perfur, que já causa uma toxicidade. Essa moça era olho único, se meu coração ficou na mão de repente não dar certo a cirurgia, mas veja aí o quanto de hialose foi deixada nesse caso, né? Então, a gente está aí trabalhando com toda essa hialose, ó, removendo a hialose devagarinho, lidando com ela até lá na periferia. E depois de liberar toda a hialose, a gente vai fazer a troca fluidoar, passa uma endoteltermia posterior. Sempre, o ideal é a gente fazer uma endo inferior, né, para que a área do escotoma fique embaixo da pálpebra. É por isso que a gente tenta não fazer a endoteltermia superior aqui, tá? Então, fazendo aqui em cima, fica na pálpebra, não tem tanto problema. E aqui é a finalização. Isso aqui não é perfil, não, tá, gente? É gotinha de ar que ficou aqui. Esse é o resultado final dessa paciente. E aqui alguns casos, né, que vocês vão ver no dia a dia, que é núcleo no vítreo, já estou terminando. Eu tenho muita mais coisa, mas eu estou terminando, senão vai passar muito do tempo. É uma paciente com núcleo no vítreo, núcleo luxado, e aí é fazer ou não fazer fixação escleral ao mesmo tempo da cirurgia, né? Esse núcleo estava bem anteriorizado aqui, tinha os pontos lá da cirurgia prévia. O que eu fiz aqui nesse caso foi uma técnica de fixação tradicional, fixação de Lewis, que você faz esse flap, esse triângulo, né, com a base invertida, faz a delaminação do flap, e aí você prepara esse sulco e abre a câmara anterior, no caso, poderia ter entrado com o vitreófilo levitado? Poderia, mas eu teria que fazer a vitrectomia primeiro, né? Como ele estava muito aqui em cima e eu já ia vitrectomizar, eu preferi abrir e fazer uma intracapsular, né, no caso aqui, ó. Então, tirei o cristalino aqui e refiz a sutura. E aí, refazendo a sutura, a gente tem que deixar a câmara bem fechadinha, né? Por isso tem tanto ponto assim. E aí, a gente faz a vitrectomia, revisa a base, prefiro fazer laser 360. E aqui você vai com o prolene reto, com a agulha de insulina, tem que ser aquela marronzinha, porque senão o lúmen não aceita o prolene passar, o fio do prolene passar dentro. Você transfixa o prolene e com a guia da agulha de insulina, puxa ele devagarinho para o outro lado, e aí você deixa uma metade, mais ou menos, aí você pode pegar com o cinz que trazer ele para a câmara anterior ou com uma pinça, você vai cortar esse fio, e a melhor lente que tem é essa lente aqui, ó, essa lente que tem um furinho na alça, porque ela não tilta, ela te deixa bem estável a lente, e não tem problema de astigmatismo, de ter uma piora visual. Aí o que você vai fazer é amarrar, cuidado para amarrar o lado direito à direita, o lado esquerdo à esquerda, aí você faz o anodamento do fio de prolene, prolene 10 zeros ou 9 zeros, tá? Esqueci de falar. Você faz, passa pelo orifício da alça, amarra ele, eu gosto de dar uns 2 ou 3 pontinhos só por segurança. Aí você tem que abrir a câmara anterior, dar um pouquinho mais de trabalho, diminui um pouquinho a infusão, introduz a lente, aí você puxa um pouquinho para a direita, para estabilizar a lente, um pouquinho para a esquerda, não anoda ainda, e fecha a câmara anterior, deixa o olho calmo, aí depois você puxa de novo para o lado. Eu gosto de dobrar a agulha do Prolene, que ela é muito grande, é mais fácil de passar, e aí você passa a agulha para estabilizar esse fio. Eu não nodei ainda, ó. Aí passo do outro lado, dou aquela traçãozinha de novo, olha como a lente está bonitinha aqui, ó, centrada. Aí você passa para o outro lado, e aí uma vez que está bem posicionada, aí você anoda o fio. A mesma coisa, sempre procurando que esse fio fique embaixo do seu flap, tá? Não corta muito curto, mas também não muito longo, para você dar um pontinho de vicryl depois nesse flap, para ele recobrir o prolene, porque o prolene é um fio mais durinho, então ele pode erodir a conjuntiva, o paciente ficar incomodado
com aquele corpo estranho ali. E aí você faz a sutura do flap e depois a sutura da conjuntiva, retira o trocário, etc. Eu acho que eu vou parar aqui, né, Tereza? Nossa, tá tão bom. Um Atlas cirúrgico para nós aí de A a Z. Tô amando. A gente Mas sabe. vamos lá. Pessoal, vocês acham Estou por quanto tempo? conta de vocês. Uai, você tem mais esse? Pode Eu ser acho que mais dá esse para do trauma? prosseguir. É. Pode ser esse do trauma, Francine, também. Secundário a trauma, e aí você para. Pode ser? Pode? Esse caso aqui é um caso que eu tenho muita paixão por ele, porque ele tem uma história, né? Ele é um rapaz novo que sofreu um trauma, ele conserta carro, e ele sofreu um trauma, e o trauma fez um trauma contuso, que abriu o olho 180 graus. E ele levantou da sala de cirurgia dizendo que ele não queria tirar esse olho. E aí ele foi operado pelo Roberto Pinto Coelho. O Roberto fez a sutura desse olho e tal, e depois mandou para mim isso daqui. Vocês vão ver que essa filmagem ela tá feia. Essa filmagem está filmada do meu celular, porque no dia a gente estava sem câmera para filmar. Mas mesmo ele sendo feio, é só para a gente, eu acho que a gente tem que acreditar. Então veja que a retina estava toda aqui em cima, um descolamento de retina bem anteriorizado, o paciente está sem paniridia, sem cristalino, esse descolamento cheio de PVR, né? Porque quando ele chegou, depois da sutura, né? Todo esse processo, a retina muito descolada. Então, eu fui trabalhando devagarinho, tentando entender onde é que eu podia pegar, onde é que estava. Olha a espessura desse PVR aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é PVR, não é retina, proliferação vitreoretiniana. Então, um PVR super denso. Aí eu fui trabalhando esse PVR bem com cuidado aqui, tirando devagarinho, aumentar. E aos pouquinhos, olha como a retina foi ficando mais móvel, e aí a gente foi soltando todo esse PVR, abrindo aí o polo posterior, e tá feio, mas olha ali como é que ela já tá mais móvel. Aqui tinha uma rasgadura, e fui fazendo troca fluidoar aqui, acho que ainda não foi rasgadura. E aí fiz troca fluidoar, e aqui é o final da cirurgia desse moço, a retina de volta para o lugar, para um olho que tinha sido indicado tirar o olho, né? Porque não tinha prognóstico. E aqui, depois a gente conseguiu uma lente pintada para ele, e aí fizemos a cirurgia com a lente pintada, e ele ficou com visão de 20/80. Então, é só para falar para os meninos que a gente tem sempre que acreditar. Esse aqui é o final dele, olha que bonito. A lente pintada e ele sem o quadro. Então, vou aproveitar aqui um minutinho e vou falar de endoftalmite, tá? Endoftalmite, só para a gente finalizar, né? Que infecção é sempre infecção, a gente tem sempre que lembrar de fazer a cultura da câmara anterior, né? Do humor aquoso, se possível. E depois que a gente faz a aspiração aqui do vítreo, se for muito denso, colocar a infusão na câmara anterior, a gente então vai fazer a vitrectomia, a gente vai colocar os trocados e aí a gente vai passar para o polo posterior. Então, a ideia é que a gente tire o máximo de vítreo possível para que você deixe o meio mais limpo possível. Mas também não precisa ser herói. Se você não tiver conseguindo, se você não tiver muita noção, faz em 2 vezes. É pior, eu sempre acho pior ter que entrar 2 vezes, mas eu sempre tento fazer o máximo que eu consigo. Mas tudo com visualização e tudo dentro da sua capacidade. Então, aqui a gente está tirando todo o vítreo, vejo que a gente tem esses depósitos posteriores. Isso aqui acabou sendo uma endófise por cândida. E aí vamos vitrectomizando a base, a gente aspira lá embaixo, às vezes a gente tem aqueles depósitos grumosos lá no polo posterior. Cuidado para você não ficar tentando aspirar demais, que às vezes a retina está muito friável, você encosta a cânula de silicone, machuca a retina, sangra, às vezes até rasga. Então, por isso que eu falo que às vezes menos é mais. Tirar o máximo de vítreo possível e sempre lembrar de fazer a, a injeção de antibiótico depois. Nunca misturar vanco com nenhuma outra coisa, nem com ceftazidime, nem com corticóide, porque a vanco precipita, tá? Então tem que fazer mesmo 3 injeções. Você pode até colocar o ceftazidime junto com o corticóide, mas a vanco tem que ser sozinha, aqui no caso, final da cirurgia.
Em casos outros mais dramáticos aqui, como esse, aí a gente tem que começar da câmara anterior, né? Então, a gente põe a infusão na câmara anterior para tentar liberar essas sinecas, tirar esse plastrão que a gente está vendo aqui. E aí, a gente, uma vez que você tem um pouco mais de visualização, você entra com o seu vitreófago e vai tentando abrir. Você vê que eu entrei posterior, criei um pertuito, eu estou entrando interior de novo pela câmara anterior com vitreófago para soltar isso daqui. Aí depois que eu tenho espaço é que eu vou tentar colocar a infusão lá para trás. Aqui a infusão está fechada, a câmara está fechada. Esse paciente é um paciente que tinha feito uma TREC, foi uma endófilo pós-TREC nessa época do Covid, e aí a gente está tirando um implante que estava infectado, e aí a gente tirou, fez a sutura, eu gosto de lavar com garamicina aqui, a conjuntiva. A faixa também, esqueci de falar para vocês, quando eu vou fazer introflexão escleral associada, eu coloco a faixa na garamicina, tá, gente? Aqui a gente tirou a lente, quando você vê o saco capsular muito cheio de secreção, não dá para manter lente, tá? Não adianta, se você não tirar a lente, não vai resolver endófilo, vai ficar recidivando, recidivando. E ao contrário do outro olho, olha como o quadro está muito mais feio, né? Então a gente tem que fazer a vitrela, embaixo está cheio de depósito. Então você vai limpando aos poucos até chegar ali embaixo e abrindo o seu caminho. Ali embaixo a gente tenta aspirar essa coleção grande, mas sempre com cuidado, né? Às vezes tentando tirar a hialose, se ela tiver aderida, mas olha lá como ela está espessa, né? Às vezes a gente nem sabe, e às vezes até o depósito ajuda você a não conseguir tirar a hialose direito. Então você tem que ir liberando esse depósito para tentar tirar, mas às vezes se ele, olha lá, ó, encostou, deu uma sangradinha, às vezes você tem que parar, fechar, fazer antibiótico, ver a evolução e abordar se necessário. Acho que era isso. Eu queria agradecer vocês. Para quem não conhece o Retina Rooster acontece às quinta-feiras de manhã. É uma reunião aberta para todo mundo. É um prazer ter todo mundo junto com a gente. E para quem quiser participar, a gente vai fazer o Retina Mendonça, Ciência e Vinho, no carnaval agora desse ano de 2025, do dia 28 ao dia 4. A ideia é confraternizar, apreciar Mendonça e esses vinhos maravilhosos e ter um pouquinho de ciência associada. Obrigado, gente. Muito bom. Muito bom, né, pessoal? Foi fantástica a aula, Francina. Eu nem senti o tempo Excelente. passar. Sim, Porque vários vídeos, né, Denise, super Muito interessantes, de bons. várias abordagens, de várias patologias e abordagens diferentes. Não, realmente sensacional. Nem vi o tempo Muito passar. completo. Parabéns demais. Tem uma pergunta aqui antes da Denise, vai. Só tem elogios aqui, mas tem uma pergunta da Letícia, que ela pergunta assim: doutor, em casos em que houve luxação do núcleo para a cavidade vítrea, mas ele não está tão anteriorizado como no vídeo que você apresentou, você prefere facoemulsificar na câmara anterior? Ela perguntou aqui. então, Letícia, na verdade, assim, a gente tem endofaco. Então, o que eu prefiro é que, como ia ficar muito extenso, eu acabei não colocando, mas podia ter colocado. O que eu prefiro é fazer a vitrectomia, tira a hialose se possível. Às vezes, se o núcleo é muito grande, ele até atrapalha ali, mas a gente tem que tentar jogar ele um pouquinho para o lado com cuidado. A gente coloca perflúor para proteger sempre, toda vez que tiver um corpo estranho intraocular, seja ele metálico ou não, seja ele núcleo ou não, coloca perflúor para proteger o polo posterior, porque é onde cai, geralmente cai na mácula e machuca, às vezes, sem necessidade. E aí eu prefiro fazer endofaco e eu resolvo na câmara anterior. Facar na câmara anterior é super possível, aí você tem que encher o olho de perflúor, você levita esse núcleo, e aí você entra, coloca metil na câmara anterior e faca na câmara anterior, ou faz a retirada no núcleo, como eu fiz naquele primeiro caso, que é abrir a câmara anterior e tirar com a alça e gancho. Então, aí depende do que você vai gostar mais. Às vezes, se a gente não tem endofaco, você acaba fazendo isso, né? Mas se tem endofaco, eu acho mais fácil fazer desse jeito. Oi, Francine, vamos ter que marcar outra aula, hein? Boa Para demais, né? terminar. Muito boa. Vamos, caso tenha, é só a gente bater bola. Francine, parte Parabéns, foi 2. ótimo. Aí vai, Francine. Todo mês ela volta. Francine, parte 3. Até Francine, A parte gente 1. Ela pode, a fala gente tanta pode discutir coisa. por blocos, por patologia também. Bom Ô, Mas, demais. gente, é o que Francine, eu Francine, só, mais gosto só de uma fazer. pergunta, faça. para finalizar aqui. Você costuma colocar óleo de silicone nesses pacientes com endoftalmite? Costumo.
Acho que assim, depende, né? Se ainda uma endoftalmite mais inicial, né? Um caso que não está tão feio como nesse segundo caso, às vezes você pode deixar só BSS e fazer intravítrea. Mas se tem muita organização vítrea, muito depósito posterior, eu prefiro colocar óleo, porque a gente sabe que o óleo é um meio estéril, né? Teoricamente não cresce nada no óleo de silicone, e ele ajuda, além de ser salvatório em muitos casos, ele ajuda também a não ter recidiva e às vezes salvar o olho, né? Em si, dependendo do quadro. Tá joia. Francine, Muito bom. aqui é a Olivia. Oi, Parabéns Olivia. pela aula, viu? Eu tive uma dúvida com relação, na verdade, eu queria saber qual a sua conduta nesses casos de reoperação, se você tende a fazer peeling nesses casos, mesmo que não haja buraco de mácula ou membrana, você tende a fazer peeling nesses casos de reoperação ou não? Então, o peeling de limitante hoje tem sido usado para tentar evitar fazer membrana epirretiniana, depois o PVR, né? E aí você tem que fazer o peeling tirando até a periferia. Eu, particularmente, não uso isso muito, o Cláudio Dalu gosta muito de fazer essa técnica, mas assim, eu tento sentir. Uma coisa que eu faço é procurar tirar todo o PVR que tiver. Então, abordar o PVR, eu gosto pouco, né? Assim, eu não gosto de fazer retinectomia. Retinectomia, para mim, é assim, é a última possibilidade que eu tiver. Então, enquanto eu puder manejar o PVR sub e epirretiniano, eu vou fazer isso. A retinectomia fica para o final, se eu não conseguir mesmo, de jeito nenhum. E, e eu acho que isso ajuda a minimizar. A gente tem a questão do metrotexato intravítrio e tal, mas o que eu gosto de fazer mesmo, eu gosto de fazer triancinolona no final da cirurgia. Faço uma triancinolona, deixo um corticoide de depósito ali mais tempo, que eu acho que pode ajudar a minimizar a PVR. E é claro que, assim, tem óleos que são fadados a não darem certo, mas a grande maioria das vezes dá certo. Uhum. Obrigada. Imagina. Francine, Denise aqui, tudo jóia? Eu sou preceptora da cirurgia também do Retina Instituto, quero elogiar a sua aula, foi muito boa, muito Obrigada. completa. E eu queria te perguntar qual que é a sua técnica de escolha para buraco macular grande, crônico ou refratário? Bom, buraco grande, crônico e refratário. Bom, a minha técnica de escolha para esses casos é fazer flap. Eu faço flap Uhum, da limitante, jogo o flap limitante por cima do buraco, se der para colocar uhum, embaixo. Para o buraco muito grande, hoje em dia, a gente tem feito aquele descolamento de retina. Você faz com a cânula de bolsões. 41, faz os bolsões, relaxa para poder jogar para dentro. Mas é para jogar, para poder aproximar as margens, né? Agora, eu acho que assim, a grande maioria dos buracos, a não ser os buracos muito grandes, eles fecham se você fizer um bom peeling. Então, Uhum, tenta sempre fazer o melhor peeling, o mais largo que você conseguir. Porque o que uhum, vai ajudar a manter o buraco fechado é a tração centrípeta do buraco. Então, se você fizer uhum, um peeling pequeno, você tem mais risco de você ainda ficar com aquela memória e não deixar seu buraco uhum, fechado. Então, se você fizer um peeling mais amplo, é claro que algumas limitantes elas são muito chatas, que elas fragmentam muito, são mais difíceis. uhum, Às vezes a retina é fina demais, ela sangra, mas procura sempre fazer o peeling mais amplo que você puder, que a grande maioria dos seus buracos ele vai fechar, sem você precisar reabordar. uhum. Mas se for reabordar, Ótimo. aí tem que procurar um pedacinho. Transplante de retina. Eu tenho caso de transplante de retina para buraco de mácula, mas eu tenho um caso de transplante de retina e buraco de mácula que o transplante soltou. Eu falo que é uma coisa que ninguém fala. Nossa, Mas assim, é, deu 3 meses do transplante, puf, e o buraco abriu certeza. de novo. E estava lá bonitinho no lugar. Então, não sei até que ponto isso realmente é tão Uhum, válido, né? A Ana Carolina, do Boss, uhum, ela tem uma uhum, série de casos com membrana amniótica, com resultados bem legais. uhum. A membrana realmente não solta, eles vão até, acho que ela vai ser a tese dela agora. Então, Legal. são opções outras que a gente pode ter, né? E lá Eu fora, fiquei um ano na França com o François Devan, com a equipe lá de uhum, Marselha. Eles usam muito, mas a membrana amniótica deles é maravilhosa. Ela vem liofilizada, sequinha, numa embalagem pronta. Você só faz um punch
E mesmo a hora de colocar, como ela é mais firme, dá para colocar dentro do buraco. Aqui não, Isso. aqui é meio gosmenta, né? Que eu acompanho o André Maia e eu vi que ele era até difícil manipular para colocar no Manipular. olho, achar o lado É. certo. É isso que eu ia Então, falar. Lá é fácil porque você já tem, você pega ela, corta e vai colocar, né? Aí é, aqui a gente não tem ainda. O negócio é. aqui em BH a gente não tem também, acho que não tem nem acesso, né? Rodrigo, você já viu membrana amniótica aqui para a gente implantar em BH? É o Rodrigo banco tem que mais está tempo. organizando. O banco de olhos nosso não está disponibilizando ainda, mas está se organizando. Realmente Seria aqui em muito BH a bom. gente tem muita dificuldade. Né? E eu É, queria só deixar uma mensagem para os fellows, que eu gostei muito, assim, dessa organização, assim, eu acho que uma mensagem que fica são muitas técnicas, né? O cirurgião tem que estar sempre estudando, vendo vídeo, vendo novas formas de abordar uma mesma patologia, porque existem várias formas, mas a gente tem que ser muito organizado. Eu lembro quando eu comecei o fellow, meus preceptores falaram, não, e aí, o que que você está fazendo? Qual que é o seu próximo passo? Você tem que ter mentalmente o que que você vai fazer, porque o fellow tem uma tendência de entrar dentro do olho e ficar passeando ali dentro, né? E é, não é bem por aí. A gente tem o core, depois tem a hialoide, e é uma cirurgia muito passo dependente. Você não pode passar para outro passo se a hialoide ainda está aderida, né? Quer dizer, um DR. Você tem que tirar aquele vítreo, o objetivo é isso. E eu gostei muito de ver você mostrar o passo a passo e a sua organização mental diante daquele problema, porque a gente tem que estar pensando, né? Se eu vou fazer isso, isso e isso. Se der errado, meu plano B é esse, meu plano C é esse. E a gente ter todas as ferramentas no nosso alcance para conseguir ter sucesso na cirurgia. Então, para os fellows que estão assistindo, é isso. Quem quer fazer cirurgia tem que estudar, tem que ver vídeo e se organizar antes da cirurgia. Outra coisa que eu acho que é um erro muito comum dos fellows é sentar lá para fazer e falar: ah, mas eu vou precisar desse material. Ah, mas agora eu não tenho. E aí? é. Eu Né? falo isso, assim, a minha aula de cirurgia, ela é chata no início, porque, assim, eu acho que você tem que estar com tudo pronto. Eu falo que operar é coisa de macaco. Você ensina o macaco, ele vai fazer. Hum, Agora, contornar a hum, complicação, saber o que você vai fazer caso não dê certo, aí é coisa de bom cirurgião. Porque não dá para você sim, sentar no olho e falar, ou em qualquer cirurgia, né? Qual que é o seu plano cirúrgico, né? Meu plano cirúrgico é uhum, isso, 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 isso. Eu, mais uma vez, sou mais velha que vocês. Na época a gente fazia uhum, descrição cirúrgica. Hoje, às vezes eles copiam e colam, né? Copia e é, cola, e aí você não tem a prática, porque você vai pensando, qual foi o primeiro passo, o segundo passo. Eu acho que é, isso até é um exercício mental para você saber, não, fez isso, depois fez aquilo outro, que você vai fixando, né? Você não vai fazer isso com 10 cirurgias, mas pelo menos uma ou outra para você se organizar. sim, Você tem que estar sempre um passo à frente da sua cirurgia. Porque se está errado, você tem que saber o que você vai fazer. Né? Então, por exemplo, começou a sangrar, está sangrando demais, o que que você vai fazer? Antigamente, na minha época, a gente tinha que é, pegar uma escadinha, colocar o BSS em cima e jogar ele lá no teto. Hoje você pode mudar na máquina e jogar a pressão, fazer a pressão positiva até no é, pé, né? Então, essas coisas são aquele momento do sufoco, né? O que que você vai fazer? Então, tem que estar tudo na sua cabeça mesmo, você tem total razão. é. Mas Maravilha, muito né, bom, gente? Bom maravilhosa. demais. A gente fala com o fellow que Obrigada. muitas vezes as decisões são muito mais importantes que as incisões. É verdade. Então, o planejamento é muito importante. É por aí Gostei. mesmo. Gostei. Adorei essa frase aí também, Eu Rodrigo. gostei também, vou usar. Adorei. Vai Vou dobrar, copiar. seja, Vamos patentear essa frase do RV. Vou patentear mesmo. Ô, Tá Francine, bom. mas É mais isso. uma vez, quanta experiência, quanta gentileza, né, em cada vídeo que ela passava para a gente, com a tranquilidade que ela tem, né, uma característica da Francine, ela é uma pessoa muito gentil, tranquila, ela emana uma paz, assim, eu imagino ela com essa mesma paz, fazendo esses casos difíceis, né, Denise? Então, realmente, Aquele trauma com a retina toda grudada, ela lá tranquila. ela lá realmente tem todo o Tem que dom. ser. Então, foi bom demais, eu amei, né? Assim, quem estava aqui hoje presente pôde saborear todas essas técnicas aí da doutora Francine. Então, amiga, muito obrigada mesmo, foi muito bom. E teremos a Foi parte 2, né, maravilhoso. Denise?
Com certeza. Nossa, tem muita coisa. Não, e ela fala tudo em vídeo, né? Quer dizer, tem Isso, em toda a vídeo, casuística, exatamente. Que tem coisa, toda a que casuística no capricho, computador. que Fantástico. capricho. Vamos Achei que divulgar assim ia ser esse tema. menos chato, né? A gente fazer dessa forma do que ficar falando só na teoria, né? Dá pra gente falar um monte de coisa na teoria, É. mas vendo é muito mais fácil, é muito mais No gostoso. vídeo ela foi Ah, a falando ali, é gente gosta. verdade. Foi muito bom, muito didática. Parabéns, amiga, de Obrigada, verdade, viu? amorzinho. Eu que agradeço, viu, gente? Muito obrigada pelo convite. Boa Estou noite, sempre. Francine. Então, Boa um beijo para noite, um beijo vocês. bem grandão. Até Obrigado. breve. Até. Até. Obrigada. Obrigada, Fran. Tchau, Beijo. gente. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Boa Boa noite noite. a todos. Boa noite.